Então, pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre testes front-end, né? Na prática, que testar e como testar, né? Essa talk vai se dividir em duas partes aqui. Essa primeira parte aqui de mais conceitual, e aí depois a gente vai para a prática, né? Então vamos lá. Vou começar aqui com um poema aqui. Qualquer teste é melhor do que teste nenhum, né? E aí logo na sequência a gente vai ver é, as motivações pelas quais a gente deveria estar testando as nossas aplicações. Com a evolução das web aplicações aí, também de tanto a web quanto nativa, né, para aplicativos, o front-end foi ficando cada vez mais complexo e com isso surge a necessidade da gente tá deixando o nosso código mais seguro e mais previsível, né? E esse é um dos pontos pelos quais a gente deveria estar testando os nossos componentes, as nossas aplicações, assim como redução de side effects, né? Durante os meus testes ali, é muito importante eu garantir que meu componente esteja se comportando da maneira esperada, né? Para que, sei lá, mais lá na frente eu não mexa em um lugar e acabe quebrando em outro aí, reduzindo ou produzindo comportamentos indesejados e side effects aí na nossa aplicação. Se também como a partir do momento que a gente começa a testar o nosso código, além da gente testar, a gente já começa a pensar em produzir código testável, né? E código testável é uma boa métrica aí de qualidade de código, né? Um código geralmente fácil de testar significa que ele está bem tranquilo assim de dar manutenção e de entender e tudo. E além disso, a gente acaba por fornecer uma documentação indireta, dado que para um desenvolvedor novo que está chegando no projeto, ler os testes é legal porque a gente meio que acaba por ter documentado ali, né, o que aquele trecho de código, o que aquele componente faz, né. E aí o nosso ferramental de hoje aqui vai ser o React, o Jest e o React Test Library. Tem um pessoal aqui na Talk que trabalha com Vue e tal. Eu acho que assim, do ferramental, provavelmente a gente não vai aproveitar muita coisa, mas do contexto da aplicação de testes talvez possa ajudar bastante aí. E aí a gente vai seguindo aqui. É, e aí fica esse mindset aí para todo mundo, essa provocação. Dado que a gente está meio que testando unitariamente e meio que testando integração, testar os nossos componentes seria um mix entre as duas abordagens? Eu acho que sim, mas aí a gente pode ver mais para frente e até discutir um pouquinho sobre isso. Então aí, depois que a gente passa a produzir os nossos testes, a gente cai nesse dilema aí de expectativa e realidade, né? A gente acha que vai conseguir testar tudo e que tudo vai dar certo no final, né? Mas não é bem assim porque a gente trabalha com equipes cada vez mais enxutas e dificilmente a gente vai fazer parte de uma equipe que vai ter gente exclusiva focada para teste, né? O próprio desenvolvedor acaba tendo que desenvolver, que escrever os próprios testes, e é por isso que a gente vai aqui ter uma abordagem de testar o comportamento do nosso código, em vez de testar minúcias de código, né? Detalhes de implementação, unitariamente, o que cada funçãozinha faz, a gente vai deixar isso um pouco de lado para testar o comportamento que os nossos componentes produzem. E aí, com isso, eu devo correr atrás de coverage? Bom, depende, né? Dentro do dia a dia, é muito difícil você ficar correndo atrás de coverage e
testar tudo, garantir 100%, mas é muito legal que você faça isso quando você está, sei lá, desenvolvendo lib para um monte de gente usar e, tipo, vai deixar essas libs públicas e tal. Então, é até critério de eliminação, né? Quando a gente está escolhendo libs, se uma lib é bem testada ou não, né? O coverage dela é fator determinante para a gente adotar uma lib ou não. Então, de slide era só isso. Vamos direto para o que interessa, né? Para a parte mais divertida aí, que vai ser escrever os nossos testes com React. Aqui eu vou ter uma aplicaçãozinha bem simples, tá? Ela vai ser composta de mais ou menos, acho que são 3 componentes. E aí a gente vai meio que escalando o nível de dificuldade dos testes e o nível de assertividade deles, né? Começando com componentes bem simplesinhos, como esse botão, até componentes um pouquinho mais interativos, um pouquinho mais detalhados aí para a gente. Aqui é o nosso código, né? Uma arquiteturazinha React padrão, pastinha de componentes, um servicinho que a gente vai consumir uma API. E aí eu tenho aqui vários componentes, né? Dentre eles, focando aqui no tema da nossa talk, a gente vai querer testar só os componentes que interessam, né? Então, por isso que eu deixei alguns outros componentes aqui que a gente não vai fornecer teste para ele, que é tipo o header, esse main wrapper, que são componentes que são praticamente visuais, né? São essa partezinha aqui, o wrapper é o que envolve tudo, então, tipo, não faz sentido a gente se apegar a testar esse tipo de coisa, né? Aí eu deixei os testezinhos já meio que pré-prontos aqui, importando tudo que a gente vai precisar aí durante os testes. E aqui no meu terminal estou rodando todo mundo aqui. Obviamente todos estão falhando porque não tem nada escrito, tá? E aí eu vou começar a escrever um testezinho para esse componente de botão, tá bom? E aí eu vou escrevendo o teste e ao mesmo tempo vou detalhando um pouquinho desse processo, tá? Vou tentar rodar aqui só o teste do botão para não ficar um monte de coisa no terminal. Beleza. Ele está rodando aí só o teste do botão, tá bom? Beleza, vamos lá. Vou começar a escrever o nosso teste aqui. Primeiro eu vou criar o nosso test case. E aqui tem uma metodologiazinha que eu uso para meio que me ajudar a pensar como escrever testes, né? Que é justamente eu divido os meus testes sempre que possível nessas 3 etapas aqui de given, when e then, que aí eu meio que escrevo uma sentença na minha mente, né? Tipo, dada a seguinte situação, quando acontecer determinada ação, então eu dou o meu assert e verifico se tudo está de acordo com o que deveria, né? Aqui em cima a gente sempre coloca aqui, isso aqui é um padrãozinho que a gente adota aqui na Juntos Somos Mais. A gente coloca aqui no description o componente que está sendo testado. E aqui embaixo a gente sempre coloca um textozinho descritivo do que esse case quer testar, né? No caso, vamos dar uma olhadinha no nosso componente aqui. O que ele faz é muito simples. Ele recebe um texto de props e depois que eu clico no botão, ele vai exibir esse textinho aqui, button clicked, tá? E aí a gente vai testar esses 2 casos. Então, esse nosso teste aqui, primeiro, ele deve retornar o valor, o texto é passado por props, né? Props text. Então aqui eu começo aqui definindo o meu resultado esperado, né?
Eu quero que o meu resultado esperado seja um textinho qualquer. Aqui eu vou isolar a renderização do meu componente, tá bom? Aqui eu estou chamando uma função que é do React Test Library, que é uma biblioteca que vai ajudar a gente a trazer os componentes React para dentro do ambiente do Jest. Então aqui eu posso chamar meu componente tal qual eu chamaria na aplicação, e ele recebe uma prop, que é o texto que eu quero, né? Que no caso, eu vou colocar aqui. Então, aqui no Expect eu posso começar a fazer minhas asserções. Eu vou aqui, em primeiro, eu vou esperar que o meu componente tenha o text button no componente, no documento, tá? Beleza. Foi o que eu fiz aqui. Primeiro eu dei o valorzinho que eu espero que aconteça. Isolei o render do meu componente dentro de uma variável. A partir do momento que eu invoco essa função do React Test Library, passando o meu botão dentro, o próprio React Test Library vai me dar um monte de funções que me ajudam a procurar por elementos no DOM, tá? Uma delas é o get by text. Se vocês virem aqui, ó, tem um monte de coisa que dá para fazer, tá bom? E todas elas meio que voltadas à árvore do DOM. Então, aqui nesse primeiro teste eu estou olhando se dentro do document, né, tem algum elemento com esse texto. E é para ter, porque eu passei lá para o meu botão, né? Então, o teste está rodando aí e passou. E aí agora eu vou fazer um outro tipo de teste, que é o nosso famigerado teste de snapshot, tá bom? Eu vou pegar o component, dentro dele eu vou pegar o base element, que é basicamente como é que o DOM vai enxergar esse componente renderizado lá, tá? E eu vou dar um toMatch snapshot. E aqui dentro eu passo um textinho descritivo. Beleza. Ele vai rodar os testes e ele vai escrever os snapshots lá. Tem um asteriscozinho sobre snapshot, tá bom? Como eles são arquivos gerados, é muito interessante que você tenha bastante cuidado com o que você vai gerar snapshot, né? Porque dá muito conflito. Às vezes, o fato de você remover a node modules e adicionar a node modules de novo faz com que você tenha que dar update nos snapshots. Para contornar isso, tem umas libs aí de serializar snapshots, mas, assim, eu não recomendo que você use ele em demasia, justamente pelo fato de serem arquivos gerados, né? Aqui na nossa talk, eu vou usar bastante, porque ele é bem didático, assim, dá para você realmente entender o que está acontecendo no teste, mas fica aí esse alertinha, tá? E aí, para finalizar o teste aqui do nosso botãozinho, falta eu testar quando ele é clicado, né? Então, eu vou pegar o nosso expected result aqui, só que ele já não vai mais ser o nosso resultado esperado, né? Ele vai ser só um prop text.
fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz antes, só que aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu vou dar um destruction aqui do que o render vai me retornar, porque eu vou pegar algumas outras funçõezinhas lá do nosso do Reaction Test Library. Beleza. Primeiro, eu vou pegar aqui o getByText. Esse cara aqui. Vou pegar o Base Element e vou pegar o ReRender. Aqui em cima eu importei uma funçãozinha também do Reaction Test Library, que é o FireEvent. Ele vai simular um evento lá do nosso browser. E aqui eu vou pegar vou dar um getByText. Vou procurar por um elemento que tenha o nosso próprio text. E aí depois que eu clicar, eu vou re-renderizar o meu componente, né? Dado que ele vai ter o estado dele atualizado. Então eu vou renderizar ele de novo aqui, passando o próprio text, meio que para tentar pegar um comportamento errado, né? Se aparecer o próprio text é sinal de que alguma coisa está errada. E aí eu vou começar a fazer as nossas asserções aqui. Eu vou pegar um elemento que tenha o textinho do estado, né, agora, não mais da prop. Então eu vou esperar que depois que esse botão seja clicado, seja re-renderizado, eu vou atrás de um elemento com esse texto, vou ver se ele está no documento. Salvei, vou rodar lá. Passou. E aí eu vou dar um snapshot no Base Element, só para mostrar aqui que ele realmente está lá mesmo, né? Opa. Ah, tá. Base Element está aqui. Beleza, ele escreveu lá. Se a gente abrir os nossos arquivos de snapshot aqui, ó, no nosso primeiro teste, ele vai estar recebendo o texto que vem por prop. No nosso segundo teste, eu cliquei no botão e ele vai aparecer o botãozinho que vem setado aqui no estado, né? Então, tá tudo ok. Mais uma vez, eu não precisaria desses snapshots. Eu estou usando aqui só para deixar a nossa dinâmica mais didática, né? Já que eu estou olhando se está no documento, então se passou é porque está. Beleza. Vamos para o nosso segundo exemplo aqui. Ele já é um pouquinho mais interessante do que um botão. Ele é uma listinha que eu posso incrementar essa lista com mais itens, né? Então a gente vai escrever teste para esse cara. Mais uma vez já está meio que eu vou precisar, já está importado aqui, né? Componente, as funçõezinhas que eu vou precisar lá do React Test Library. Então, vou criar o nosso case aqui. Beleza? Nesse o primeiro teste que eu vou fazer é saber se o componente vai vir com empty state, né? Que ele mostra esse no items aí. Então, eu não vou precisar de valores prévios.
Eu vou só renderizar ele, fazer a acessão disso. Então, render aqui, chamar nosso interactive list, sem nada visto porque ele não recebe nada. E aqui eu vou usar uma outra maneirazinha de acessão de acessão não, na verdade, de query do React Test Library, que é o get by test ID. E aí também eu vou criar o base element do componente. Beleza. Tendo isso, o que é esse get by test ID, tá? Isso aqui é uma meio que convenção, vamos dizer assim, que é bem utilizada aí para fazer a sessão para procurar por elementos no DOM, né? Esse teste ID, ele tanto ajuda a gente aqui nos nossos testes front-end, como também pode ajudar o pessoal de QA a fazer teste end-to-end, né? Dado que muitas vezes a gente utiliza style de components, esse tipo de coisa, e aí fica um pouco difícil de você sair procurando elementos no DOM, né? Às vezes fica muito chato de você ir cavando a árvore, tipo, fazendo query selector dentro de query selector, então o test ID ajuda muito nisso aí, tá? Então eu vou atrás de um elemento que tenha o seguinte test ID. É o noItems aqui. Eu poderia também ir atrás do texto noItems, só que aí, sei lá, vamos supor que apareça um pedido para você alterar esse texto, né, lá na frente. Ficaria muito chato você alterar o texto, ter que alterar o teste só porque você alterou o texto, né? Então, é legal usar o teste ID também para esse tipo de coisa. E aqui para o final, eu vou fazer um snapshotzinho para a gente. Ele vai estar rodando o button aí, só que eu vou pedir para ele rodar todo mundo. Ele está rodando lá o interactive list, ó. Passou. Deixa eu colocar aqui de novo para ele rodar só o interactive list. Aí a gente consegue ver melhor. Beleza, está tudo ok. Se for lá no meu snapshot, vai estar lá todo o meu componente com o noItems lá, né? Aí, vamos lá para o nosso segundo caso, que vai ser adicionar um item na lista, né? Deixa eu colocar o textinho aqui. Então, vamos lá. Agora ele deve adicionar um novo item na lista. Beleza. Eu vou dar um async aqui, a gente vai entender já já. Beleza. Vamos lá escrever nosso roteirinho aqui. Beleza. Dado esse valor aqui, aqui embaixo
Eu vou já renderizar a minha lista para ter acesso às funções que o React Test Library ele coloca para a gente. Eu vou querer o getMyTestID, vou querer um re-render e vou querer um, sei lá, getByTest. Beleza. Beleza. Então eu vou isolar o nosso input aqui do DOM. Eu vou pegar um elemento lá da nossa árvore do DOM que tenha o teste ID do input, que eu vou dar uma pescadinha lá. Aqui. Beleza, já tenho esse elemento. Vou querer também isolar meu submit. Mesma coisa. Aqui. Tem uma aspinha a mais aqui. Tá, ok. Beleza. Vou chamar o FireEvent. Dentro do FireEvent, eu vou chamar um evento de change. Eu vou passar o nosso target. E aqui eu vou passar o valor com input value lá. Tá? Foi o que eu fiz aqui, né? Eu meio que simulei o evento de onChange desse input aqui, certo? E aqui eu vou usar um wait for, que é... Acho que quem tem intimidade com o teste lá do tempo do Selenium vai entender para que serve esse wait for. Basicamente é uma função que ela não executa o que vem abaixo do teste até que algo seja executado, né? E é justamente o que eu estou fazendo aqui. Eu vou clicar no nosso Submit Button para submeter o valor que eu alterei aqui em cima. Depois disso, eu vou renderizar meu componente para que ele venha com as alterações de estado que eu fiz. E aí aqui, né, eu vou fazer as nossas asserções. Vou precisar do getByText aqui. Vou pegar o nosso input value e vou procurar se ele, mais uma vez, se ele está sendo impresso por aí. E eu vou dar um expect aqui também. Vou isolar a nossa lista, tá? Porque eu vou vou dar uma conferida se dentro da lista tá tudo ok. Então, getByTestID, vou procurar a nossa lista lá. Aqui. Beleza. E aí, então, eu vou dar uma olhada se está tudo ok com a lista. Dá uma olhada aqui. Beleza? Salvo. Vou dar uma olhadinha aqui. Beleza? Passou.
Provavelmente ele tá pedindo para atualizar snapshot. Eu vou dar uma atualizadinha para ficar tudo em ordem. Tá tudo lá. Vou dar uma olhada aqui no nosso Interactive List Snapshot. E aqui tá lá, ó. Tô com a lista. Dentro da lista tem o React Test, que foi o valor que a gente inseriu aqui, né? Tá todo mundo, continua todo mundo ouvindo aí, tá todo mundo de boa, né? Se a Sim. internet estiver caída. Não, tá tudo certo. Tá bom. Por fim, né, a gente vai ter o nosso componente de users aqui, que esse cara já é bem mais interessante, né? Ele faz fetch, ele ordena uma lista de usuários por e-mail. Aqui. Tem a nossa lista de usuários aqui, e nela eu posso ordenar as pessoas por nome e por e-mail, né? E aí, vamos ver como é que a gente faz isso lá. Tá aqui o nosso spec já também, já meio esperando a gente escrever nossos testes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos testes. Vou rodar todo mundo. Beleza. Users. Aí, eu quero rodar só ele. Show. Então, vamos lá, né? Aqui eu já tenho umas coisinhas a mais, né? Eu tenho o nosso serviço, que é uma funçãozinha que bate lá na API e me volta a lista de usuários. E aqui a gente vai dar início aos nossos testes, né? Antes de tudo, pela primeira vez aqui, nosso teste ele bate numa API, né? E é de suma importância que antes do nosso teste rodar, né, a gente mock o contrato da API, tá? Porque senão ele vai bater na API de verdade lá. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Se você tem, sei lá, 100 casos de teste aí, desses 100 casos de teste, 60 batem em algum tipo de API. Se você rodar todos esses testes sem mocar nada, cara, teu teste vai demorar pra caramba para ser executado. E se o seu teste está dentro de um pipe aí, já sabe que pode demorar pra caramba para rodar esse pipe, então é legal que a gente moque os nossos testes, né? Então, vou dar uma vou mocar aqui mais ou menos o que a API retorna lá. Vou voltar um usuário com ID 1, um name, sei lá, Alberto, e o e-mail dele, é isso. E aqui, vou botar sei lá, um nome com Z aqui. Pronto. Existe uma razão para eu ter colocado um A e um Z, né? Que a gente vai acabar tendo que testar lá a ordenação, e aí fica mais fácil, né? Então, falta mais algumas coisas aqui. Falta a gente mocar quando o nosso serviço bater na API, né? Então, eu vou aqui usar um artefatozinho do Jest, que é o Spyon. E aí, eu vou pegar o nosso serviço aqui. E do serviço, eu quero observar por
esse método aqui, que é o cara que bate lá na API, tá? Então, vou jogar ele aqui. E aí, eu vou dar um mock implementation. Que nada mais é do que dar um promise.resolve no nosso mock. Pronto. Com isso, o Jest vai ficar observando aqui o nosso teste. Assim que essa função for executada, ele vai interceptar ela e resolver a promise passando o nosso mock lá. Outra coisa legal é que assim que cada teste case acabar, eu vou limpar os nossos mocks. Beleza. E aí, finalmente, a gente pode começar a testar lá a nossa lista de usuários, né? Então, aqui, nosso teste ele deve retornar, nosso componente ele deve retornar a lista de usuários. Obviamente, vai rolar a sincronicidade nesse teste. Dado que eu não tenho valores iniciais, vou pular direto para a nossa segunda fase. E aí a gente começa a fazer o de sempre lá, né? Renderizar o componente para ter acesso às funções do React Test Library, das quais eu vou precisar do getByTestID, vou precisar de um getByText, e eu acho que eu vou... re-render também. Beleza, é isso. Eu vou dar um await, e eu vou usar um wait for vazio. Opa, usar um wait for vazio aqui, só para ele dar um tempo para bater no serviço e voltar com o nosso mock lá, né? E aí eu vou dar um re-render no users, no componente, porque essa lista ela é setada no state, né? E eu dou um re-render para pegar tudo atualizadinho lá, e aí vamos começar a fazer asserções. Vou querer procurar por um elemento de getByTestID, que é o userList, esse eu decorei. Dar um match de snapshot aqui, já para ver se está vindo tudo. Beleza, foi. Ó, tá lá. Ele já tá aqui com o Alberto e já tá com o Ziraldo também. Se eu não quisesse ter usado o snapshot, poderia ter feito algumas asserções a mais aqui para a gente. Que primeira seria dar uma olhada se a lista está no documento, né? E eu vou também procurar por alguma coisa no DOM, né? Que tenha o nome do Alberto. E também com o nome do Ziraldo. Ele vai achar. Beleza. Passou todos aqui.
Eu poderia ter me dado por vencido aqui no snapshot, mas aí fiz mais asserções aqui para, sei lá, se a gente quiser se livrar de um snapshot, a gente conseguir lá. E aqui, vamos testar a ordenação por nome, né? Beleza. Também acho que eu não vou ter valores iniciais. Vou dar uma pescada daqui. Opa. Acho que eu vou precisar só disso. Na verdade, não. Vou querer um query all by test ID. Isso. Vou dar um await vazio aqui também, para dar tempo de enrolar tudo. E aqui vou isolar o nosso botão lá de order by name, usando get by test ID. Deixa eu dar uma olhada lá em qual que é o test ID desse cara aqui. Beleza. Vou dar um await aqui de novo. Vou disparar um evento de clique nesse botão aqui. Beleza? E por fim, vou re-renderizar a minha lista lá, dado que eu atualizei o estado dela para ordenar a galera por nome, né? E aqui eu vou fazer um lancezinho interessante para a gente conseguir verificar se a ordem está correta. Essa função aqui, query all by test ID, ela pode receber um regex. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui. No nosso usuário aqui, ele recebe um test ID que é composto por esse prefixo user e é passado o index dele, né? Pro data test ID lá. Então, com base nisso, eu vou dar um expectzinho aqui na nossa lista. Vou querer saber se os meus names aqui have length 2. Vou também dar um expect para saber se o names 0 tem um texto que, se não me falha a memória, deve ser o Albert. E o outro deve ser o Ziraldo, se estiver tudo ok. E aí, só para desencargo de consciência, vou olhar se os dois vão estar lá mesmo, de fato.
Opa, to have context. Acho que na verdade é um 1, né? Beleza, tá tudo lá. É, esse monte de expect aqui é bem overkill, tá? É, eu não poderia ter feito snapshot, eu poderia ter só testado a ordenação, dado que aqui em cima eu já testei o componente, mas é só para fins didáticos aqui, tá? E aí, se a gente for olhar aqui, no nosso snapshot ordered by name, também vai estar lá certinho o Alberto e o Ziraldo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Só para deixar ainda mais legal, deixa eu colocar o Alberto para cá e o Ziraldo para cima, só para ver se nosso teste vai passar. Atualizar os snapshots aqui. Ah, passou. Então quer dizer que a nossa ordenação está de fato funcionando. Beleza. Por e-mail, seria praticamente o mesmo teste. Vou até copiar tudo aqui. Vou arrumar os e-mails lá em cima para não dar ruim. Agora vamos ver aqui. Vai, e-mail. Vai, e-mail. Vai, e-mail. Eu acho que é isso. Deve passar. Atualizar os snapshots. Tudo lá. E aí, por fim, a única coisa que restou para a gente só testar é o nosso serviço, né, lá. Ele bate na API, volta à lista de usuários. Então, vamos lá. Aqui eu vou estar importando o Axis, porque eu vou mocar o Axis, que é o que a gente usa aqui para fazer as HTTP requests. Eu vou criar um case aqui. User service should of users. Aqui eu vou dar uma pescadinha na nossa requisição aqui para mocar a batida na API. Então, storage global variable. Beleza. Aqui eu vou, depois dos nossos testes, eu vou limpar, né? Limpar o mock, todos os mocks feitos pelo Jest. E aqui eu vou criar o nosso mock. Deve ser algo assim. Beleza, eu vou dar só uma enxugada nisso aqui para não ficar o mock muito grande. Beleza. Vou deixar só uns 2 usuários aí, vai. Tá bom. E aqui embaixo eu vou dar um axios.get. Lembrem-se que eu já moquei o Axios, então quando a nossa função bater no Axios, ela na verdade já vai estar
batendo no nosso mock. Então, vou dar um mock. Implementation 11. É isso. Se não tiver escrito errado, é isso. Beleza. Aqui eu vou dar um promise.resolve no nosso mock aqui. Beleza. Agora eu vou executar a nossa função lá. Use service. E aqui embaixo eu vou fazer os nossos expects. Eu espero que o response seja igual ao que a gente bocou, né? Eu espero que o Axios.get seja chamado uma vez. E eu espero que o nosso Axios.get tenha sido chamado com a URL correta. Que aí, no caso, sei lá, se a gente tivesse passando algum tipo de parâmetro, eu também poderia estar usando esse método toCollegeWith para dar acerte nos parâmetros também. Então, já que a nossa requisição é só para essa URL, então é isso. Ele não vai rodar o teste certo. Use service está rodando lá. E passou. É isso. Também dá para testar aqui, nosso teste ficar mais completo. Dá para testar um caso de erro, né? Return. Beleza. Vamos escrever nosso roteirinho aqui. Vou criar uma mensagem de erro. Algo do tipo. E aqui vamos mocar o Axis de novo. Catch. Beleza. Aí aqui, quando eu executar a função, então eu espero que o nosso response seja igual ao nosso error message. E eu também espero que o Axis.get tenha sido chamado apenas uma única vez. Opa! Ele esperava a error message voltou undefined. Ok, implementation 11. Deu assim, que deu await. A gente está testando o erro, né? Ô, Márcio, só pedir um favor, cara. Te atrapalha se der Oi? um zoom no console aí?
Aí, pelo menos para mim aparece bem pequenininho. Não sei se pelo restante do pessoal, mas para mim. Aí, boa. Ah, Valeu. beleza, né? Agora tá bom, né? É, é isso. Acho que a gente já meio que cobriu tudo que os nossos componentes fazem. Só um detalhe aqui da importância desse ClearMox. Eu vou apagar ele aqui e provavelmente o nosso teste do user service vai quebrar, tá? Ó, quebrou. Por que que ele quebrou, né? Porque quando eu estou executando mocks no Jest, ele meio que vai guardando todos os mocks na num escopo aqui do teste, tá? E aqui, como eu já executei o get do Axios uma vez, aqui no meu segundo teste, vai ser a segunda vez que ele vai ser chamado. Então, esse to have been called times vai quebrar, porque ele não foi limpo no primeiro teste. Como a gente pode ver aqui, a cada teste, ele vai limpar os mocks, né? E aí é legal você fazer isso porque, sei lá, vai que eu quero fazer algum teste que eu mudo o mock, ou que eu quero testar se o mesmo método foi chamado algumas vezes. Então é legal que você limpe para não conflitar, né, uma, uma execução de teste com outra. E aí tá tudo testado, tá tudo ok, e eu acho que é isso. Acho que fica aberto aí agora para a gente conversar um pouco aí sobre tudo isso que a gente viu, e para responder possíveis perguntas aí. Espero que não tenha sido tão rápido. Espero que tenha dado para dar uma visão geral aí para todo mundo sobre como e o que testar quando a gente está falando de testes front-end. Fê, Gente, te desmutei aí. desculpa, eu estava mutado, então eu não estava conseguindo falar. Primeiro, parabenizar aí o Márcio pela apresentação. Eu acho que foi bem completa aí, deu para tirar bastante insights aí sobre teste, tirar bastante dúvidas, acho que para quem tinha. Então vamos abrir para pergunta. Vou selecionar algumas aqui que foram feitas durante a apresentação. Vou começar com uma que foi feita logo no início. Ô Fê, desculpa, rapidinho, só para complementar, pessoal, fica à vontade também se quiserem perguntar de outros temas, tá? De outro stack, outra tecnologia, empresa, enfim, fiquem à vontade. Pelo que eu vi aqui, basicamente todas foram feitas específicas aí da apresentação, mas se quiserem mandar outras também, tem bastante gente aqui do time também que pode contribuir, tá? Exatamente. Tipo, fica aberto aí para outras perguntas caso vocês tenham. É, e aí, ainda sobre testes, logo no início, o Carlos perguntou sobre os Snapchats, e aí o Igor complementou a pergunta um pouco mais para frente, para explicar melhor quando utilizar teste para o Snapshot e quando não utilizar. Então, acho que são duas perguntas complementares aí. Acho que vale uma explicação sobre Snapshots, Márcio. Pronto, acho que desmutou, né? Show! Então, como eu falei lá no início da talk, é, é preciso que vocês usem Snapshot assim com cuidado, justamente pelo fato de serem arquivos gerados, e aí eles ficam obsoletos. Durante o teste aqui vocês viram várias vezes eu tendo que atualizar eles, então você pode estar com o Snapshot na sua máquina, o Snapshot na máquina de alguém, e aí dá conflito, né? Quando usar Snapshot? Cara, eu recomendaria usar Snapshot para componentes que não são tão passíveis de mudança de layout ou de estrutura HTML, né? Quando não usar, sempre que você não puder usar, não use. Mas
tem alguns problemas para contornar ou tem algumas libs que te ajudam a contornar esse problema, para serializar snapshot, esse tipo de coisa. Mas o React Test Library, ele tem aquelas funçõezinhas de query muito, muito robustas. Vale a pena dar uma olhada lá na documentação, que aí ela meio que te tira a necessidade de usar tanto snapshot assim, sabe? Aqui na palestra, na talk aqui, eu usei em todos os casos, porque é didático, né? Você vê ali como é que o componente está sendo renderizado. Mas fica aí essa dica de, tipo, não usar em excesso. Só realmente quando não tiver alternativa, e em componentes que não mudam muito no decorrer do projeto. Legal. O Leandro acabou de perguntar sobre a sua opinião sobre Cypress, se é que você tem uma. Talvez contar se você teve experiência. Cara, eu nunca usei o Cypress, mas ele é eu sei que ele é mais focado para end-to-end, né? E assim, como a gente pôde ver aqui, esse tipo de teste, né, que você testa o comportamento do, do componente, ele acaba sendo muito parecido com o end-to-end, exceto que tem algumas minúcias ali do tipo mocar dado, mocar estado. Aqui na Junta, muitos dos nossos testes, a gente também moca context, se você usa context. Então, assim, né? Ele é um teste end-to-end, mas ele é um pouquinho mais voltado para o funcionamento interno do componente, né? Já o Cypress é outra pegada mesmo, né? Acho que se o nosso QA estivesse por aqui, ele poderia falar bastante do Cypress. Eu não sei se o Edson está aqui, mas de repente fica aí uma deixa para uma próxima, né? Próxima apresentação. Uhum. Assunto bem legal. Pegar agora uma pergunta do Edson Alves, que perguntou se daria para utilizar da mesma forma que você apresentou aí, com React Native. Sim, dá para fazer testes com React Native. É, é praticamente a mesma coisa, eu só não sei dizer 100% de certeza se o React Test Library funciona para React Native. Eu acredito que sim, mas se ele não funcionar, tem uma outra alternativa que é o Enzyme, que provavelmente ele vai atender a necessidade do React Native, sim. Legal. O Lucas de Jack perguntou aí agora há pouco também, por que da escolha do Jest? E se você chegou a pensar ou utilizar outras libs para teste unitário de integração. Cara, eu não cheguei a utilizar nenhuma outra lib para teste de integração. Eu acho que a gente usa Jest porque ele é amplamente difundido aí pela galera que trabalha com aplicativos React, né? Então, assim, eu sei que tem outros caras aí, deve ter o Chai, Mocha, esse tipo de coisa, mas eu nunca cheguei a usar eles, não. Então, não sei se dizer, assim, tipo, a diferença entre um e outro, por que um é melhor. Legal. Aí foram duas perguntas, meio que sugestão, perguntando se o código da apresentação está disponível em algum repositório. Foi feito pelo Eduardo e pelo Caio. Ah, tá sim. Eu vou pescar aqui e aí eu já colo lá no chat, tá? Legal. Acho que o Dang pode deixar depois que essa apresentação for disponível, o link também no YouTube. Sim. Ô, Márcio, você está colocando lá no nosso GitHub? Não, Clona lá depois, e aí até, galera, pra vocês saberem, a gente tem no nosso canal lá no YouTube as talks anteriores. Essa talk também a gente vai publicar lá, tá? E aí a gente pode deixar referência também pro repo lá no nosso GitHub. E a gente também tá fazendo post no Medium também com referência, explicando também sobre a talk e tal. Então vocês podem acompanhar nesses locais aí também. tá, eu colei aí o link O Carlos até perguntou, o Carlos, eu vou colar aqui o link do canal do YouTube, tá? Vou colar no chat aqui também. Eu colei aí rapidão aí também o link do repositório com esses testes aqui. Tá lá nesse repositório.
E ele não tem README, galera. Então, Então, antes da gente colocar no oficial da Gente Somos Mais, só vai subir com README, faz tá? um README, tá bom. Legal. Uma pergunta do Valdinei, considerando uma pergunta bem legal, com base aí na sua experiência, o que foi mais difícil de testar até hoje e como você resolveu? Ah, beleza. Cara, uma das coisas que eu acho mais chatinho de testar é quando um componente ele tem muitos filhos dentro dele e aí você tem que buscar lá algum elemento lá pelo neto, tataraneto, assim, sabe? Fica muito chato de testar. Às vezes é muito melhor você quebrar o seu componente em pedacinhos menores para que fique melhor de testar. Outra coisa que é um pouco chato de testar é context, porque aí você tem que mocar os context, às vezes acaba ficando bem chatinho, assim. Mas esses são os dois casos que eu acho bem ruinzinho de testar. E assim, como que resolve é muito tipo de como é que está o componente, de como que está estruturada a aplicação, né? Legal. A gente tem duas perguntas aqui que são meio que complementares. É do Caio e... Calma aí, deixa eu ver. Ai, meu Deus, agora fugiu aqui que foi a outra pessoa que perguntou. Mas é o RS Maciel. Perguntou sobre o fato de utilizar Test ID, né? O Data Attribute Test ID. Aham. Que, assim, é um pouco controverso, dado que ele não imputa nada na tela, né? Ele é só um data attribute. E aí ele perguntou qual a sua opinião, dado isso. Então, ele não imputa nada na tela, mas ele meio que marca, né? Ele coloca uma flag no seu componente. E quando a gente está testando ali dentro do ambiente do Jest, tanto faz, tipo, você usar Test ID como usar, sei lá, procurar por texto, né? Acaba que ficando melhor usar Test ID porque eu fico mais agnóstico do conteúdo do que eu estou procurando ali, entendeu? Não sei se deu para entender. Legal, mano. Aí, ó, essa pergunta acho que deve ser também uma dúvida de muita gente. Se você indica aí algum livro, site ou qualquer coisa para aprender aí de forma mais avançada, questão de testes e tudo mais. Acho que vale algum curso também, qualquer coisa que você tenha aí de Cara, referência. eu, eu realmente sobre testes assim específico, é, eu acho que eu não conheço nenhum livro voltado para teste front-end ou end-to-end. Eu recomendo muito ler a documentação do React Test Library e do Jest. É tudo muito bem documentado e mais tipo dia a dia mesmo. Prática e testar seus componentes, fazer os seus testes e procurar ser assertivo, assim. Tipo, você não escrever um teste raso, assim, você realmente tentar fazer seu componente quebrar, assim, sabe? Tipo, testar a maior gama de comportamentos possíveis, assim. Uma pergunta agora do Jean. No caso de dois componentes, um pai e um filho, como que você testaria isso? Acho que ele deve estar citando um caso de talvez páginas, assim, ou comportamentos desse tipo. Então, vai depender muito de como é que está a aplicação, certo? Quando você tem um componente pai e um componente filho, o que você está querendo testar? O comportamento do pai ou o comportamento do filho? O seu componente pai, ele é responsável só por lógica? Ele é responsável, sei lá, por bater numa API, trazer os dados de volta e passar para o filho? Se for, talvez não valha a pena você gastar tempo testando o componente pai. Teste o serviço que traz esse dado, entendeu? Ou então você, tipo, isola a lógica do seu componente, por exemplo, num hook e testa o hook, entendeu? E aí depois você testa o filho recebendo os mocks
do que o componente pai passa para ele, é muito caso a caso, assim, sabe? Tipo, É uma pergunta agora do Edson, também foi uma pergunta do Tássio anteriormente. Se você costuma usar TDD, escrever testes, ou se você costuma fazer da forma que você mostrou aí, né? Tipo, testando então, depois que a gente está pronto. o TDD, pelo menos ao meu ver, tá? Vocês podem me cortar aí se eu estiver errado. Quando você fala de TDD, teste depois deploy, é, você tá meio que... É muito mais fácil você executar, escrever seus testes antes de escrever seu código quando você está falando de unidade de código, né? Quando você está falando de componente, aí a história vira um pouco, porque você não está testando unidade de código propriamente dito, você está testando o output daquele componente, né? Como a gente viu aqui, tinha um nosso componente lá que ele ordenava as pessoas pelo nome e pelo e-mail, né? Quando se fala de TDD, seria muito mais fácil eu escrever, eu testar o método que faz isso, né? Que faz essa alteração de, de ordenação. Aí lá, eu escrevia lá o teste, depois voltava para o meu código e implementava aquela unidade, né? Só que aqui a gente fez o contrário. A gente ignorou completamente como é que ele faz isso e, e a gente testou só o output, né? Tipo, eu cliquei ali, acertei, fui fazer as acessões para ver se a lista estava ok. Vou só dar uma mudada de chave agora. Tiveram duas perguntas aí que fogem ao assunto principal. Então dá para outras pessoas aí do time responderem também, já que são dúvidas de outros temas. Eu estou procurando aqui porque é um pouco difícil de achar, mas achei. Foi uma pergunta do Leandro perguntando sobre a principal linguagem de desenvolvimento back-end da Juntos, e se a gente utiliza Docker em produção. Eu acho que o Will pode responder essa. Não sei se ele está aí ainda. Se tiver, ele é o cara certo para isso. Estou aqui sim. Maravilha. Para back-end utilizamos Python, tá? Essencialmente utilizando Django, que é um framework famoso aí no mundo Python. Todas as aplicações são containerizadas, então todos os nossos projetos têm Dockerfile, tem um Dockerfile específico que a gente utiliza para ser o nosso interpretador remoto, que a gente utiliza nas nossas IDEs, e todos os nossos serviços também, por serem containerizados, rodamos no Kubernetes, tá? Basicamente isso daí. Boa, Will. Uma outra pergunta de um tema em quem não é de testes foi feito pelo Diego sobre design system. Se a gente já trabalhou com múltiplas documentações de design system para múltiplas plataformas, no caso, né? iOS, Android e web. E se a gente indica alguma coisa nesse sentido para design systems que não envolvem só web. Eu posso começar falando, a gente até, a primeira apresentação aí o primeiro evento que a gente fez dessas talks, eu falei sobre design system, a gente ainda estava em construção, digamos assim. Abrimos o projeto já na semana passada, ele está disponível. Só que o nosso design system nesse momento ele é só web. Então assim a gente chegou a uma solução bem legal para conseguir integrar componentes, não integrar exatamente, mas conseguir prover, digamos assim, componentes para React e para Vue, utilizando numa mesma base de código, principalmente CSS e algumas coisas de TypeScript. Mas a gente não adicionou nada de mobile, nem Android, nem iOS, usando React Native, por exemplo. Porque, assim, pelos testes que a gente tinha feito, havia algumas questões que a entrega de design system não conseguiria atingir naquele momento. A gente tem feito ainda algumas pesquisas sobre isso para tentar incluir mais para frente. Eu não sei se o Diego tá aqui nessa talk ainda, que trabalha com a gente. Se ele tiver, acho que ele pode dar uma palavrinha aí sobre integração de design system com React e web. Desculpa, React Native e web. Sabe, o Diego tá aqui ainda?
Cara, tem dois Diego e Diego Rocha aqui. É que eu vi ele respondendo uma dúvida agora há pouco, mas talvez ele não esteja tão mais disponível. O Diego Rocha foi o que fez a pergunta. Ah, então é o outro Diego. Ele tá aqui, cara. Eu tô até tentando desmutar ele, mas não acho que seja o caso. Bom, a Bom, gente pode. se ele voltar aí, a gente responde. Mas é isso, assim, essa integração ela é um pouco complexa, assim. Então, a nossa solução de design system, inclusive, se quiser, eu vou mandar o link aí. Não sei se alguém pode fazer isso, inclusive, porque eu tô assim. Peraí. Dá para usar aí a base do nosso design system que está aberta aí para estudar e tudo mais. Mas ele realmente provê uma solução web, integrando para React e Vue. A gente não integrou ele com React Native ainda. Talvez a gente faça isso lá na frente, mas ainda não. Voltando um pouco para testes agora, de novo, o Caio pegou aí uma deixa do TDD e ele perguntou, Márcio, se seria facilmente aplicado em casos de to be in document. Se o TDD poderia ser aplicado usando essa abordagem que você chegou a mostrar aí durante a talk. Seria sim. Eu acho que eu estou até respondendo alguns comentários aqui mandados privada, mas seria sim. Dá facilmente para você chegar a testar componentes React ou componentes web pensando em TDD, né? Mas como eu dei o toque, o TDD ele te leva muito para o caminho de teste unitário, né? Que é e não é o caso, mas dá Legal. sim. Principalmente quando você faz aquele lance que eu falei de, tipo, isolar pedaços de código num hook, por exemplo, aí fica muito mais fácil de você aplicar TDD. Naquele caso também que a gente testou o user service, que é uma função que bate na API, daria para testar aquilo ali pensando em TDD também. Tá? Quem tiver dúvidas sobre outros assuntos, a gente ainda tem um tempinho. Só pergunta aí no chat que a gente vai respondendo aí. Como o Dani disse mais cedo, tem bastante gente do time disponível aqui. Então a gente consegue responder aí dúvidas variadas aí, inclusive sobre back-end, qualquer coisa que vocês Chegou mais uma queiram. ali do Lucas e Jack, enquanto. Bom, acho que chegou mais, deixa eu ver. Olha lá, Boa. Chegou uma do Sanfer. Legal, essa é boa. O Caio, que legal aí que suas dúvidas foram respondidas. Valeu. O Leandro perguntou se a gente tem alguma solução de machine learning. Quem pode falar, O responder essa? Igor. Opa, tudo bom? Então, uma solução que a gente utiliza aqui na Juntos é de OCR, porque uma das vertentes do nosso programa são para profissionais de obra que enviam imagens de comprovantes de compra, seja cupons fiscais, DANFs, etc. Então, a gente tem uma solução dos nossos microserviços, justamente tenta adicionar uma certa inteligência ao receber essas imagens. Então, a gente automaticamente, ao chegar essas imagens, a gente já tenta extrair os textos com o conteúdo daquele comprovante para que a gente possa dar pontos ali para o profissional, enfim, para o usuário que está enviando esse comprovante. Tudo de uma forma mais automatizada ou possível. Então, essa é uma forma aí que a Juntos utiliza de machine learning e até uma solução de visão computacional para um problema que é complicado. Acho que pode responder mais um ainda sobre testes. Foi feita pelo Jack. Márcio, se você recomenda utilizar TDD para casos específicos, e quais seriam esses casos aí? Levando em consideração o que você já falou aí sobre teste unitário. Não é o nosso caso aqui na Juntos, mas eu já trabalhei em algumas aplicações que a gente usa State Machine, né? Porque, para quem não sabe o que é State Machine, aka Redux. Quando você trabalha com Redux, você consegue desacoplar as alterações de estados que você faz dos componentes React, né? Então, eu crio funções lá, que eu chamo de actions,
E aí, essas actions que fazem tudo que eu quero fazer com o estado. Quando eu trabalho com essas unidades de código mais desacopladas dos componentes, é muito mais fácil aplicar TDD. O Edson, nosso QA, tá aqui na apresentação também. Rolaram algumas perguntas legais aí sobre Cypress. Aproveitando que ele está aí, então, ele acabou de responder no chat. Acho que vale ele falar, então, por voz aí, para responder as perguntas. Porra, eu tava procurando o Edson, aí ele tá como Júnior só. Ele é JR ainda. Eu sou de múltiplas identidades. Boa. Bom, o Paulo e outra galera aí falou sobre o Cypress, Murilo também tinha falado. Eu gosto bastante do Cypress, mas aqui na Juntos, até por uma questão de... O Cypress ele só é multibrowser agora, né? Até pouco tempo atrás, nas últimas versões, ele só funcionava com o Chrome. Enquanto o Cypress, o teste de café funcionava com qualquer browser instalado na máquina, até o Internet Explorer, o Microsoft Edge e etc. E também por ter algumas ferramentas melhores de report, de seletores direto para React ou para o próprio Angular. Enfim, eu tenho uma facilidade maior, né, um leque maior de ferramentas com o teste de café do que eu tenho com o Cypress. E aí foi isso que pesou um pouco mais na escolha. E a gente tinha conversado até de fazer uma talk sobre teste end-to-end e vai rolar, uma hora rola. A gente vai animal. Ô Fê, o Diego voltou aí. Se quiser voltar até naquele tema do Design System. E aí depois surgiu uma também de CI/CD do React Native. Eu também não sei se o Diego consegue responder, senão pode ser o Will, talvez. Também. Deixa eu só desbloquear, soltar o som dele aqui. Beleza. Só fazendo um complemento aí no que o Edson falou agora sobre o Cypress. O detalhe que a gente utiliza aquela abordagem de data test ID também no Cypress, nos testes que o Edson faz. Então, meio que a gente utiliza essa abordagem tanto nos testes que a abordagem que o Márcio apresentou, como também no teste end-to-end via Cypress. Então, é legal que a gente consegue meio que utilizar os mesmos parâmetros para testar de diferentes formas, assim, tudo mais. Então, aí, aproveitando que o Diego está disponível para falar, a gente estava falando de Design System agora há pouco, e tinha rolado uma pergunta bem legal sobre como, se a gente conhece ou se a gente integra diferentes plataformas, ou seja, mobile e web no mesmo Design System, ou utilizando as mesmas documentações. O Diego, acho que você pode falar aí principalmente da visão de React Native, de como seria, se é possível fazer essa integração aí com componentes React, por exemplo. Beleza, vocês estão me escutando agora? Agora sim. Beleza, então, essa questão de integrar, tipo, fazer um design system que funcione tanto para o web quanto para o React Native, ela é uma questão a complexidade é bem grande, tipo, tanto que se você fazer qualquer pesquisa, assim, de um design system que atende os dois, você vai achar quase nada de resultado no Google. Então, eu acho que o caminho para isso mesmo é a gente aproveitar nosso design system que a gente já tem, e o que a gente vai conseguir compartilhar mesmo é a questão do estilo, né? As variáveis de CSS e coisas nesse estilo. Mas realmente eu não conheço nada pronto, assim, tipo, de pegar, fazer para compartilhar entre web e mobile. Também daria para compartilhar algumas coisas do TypeScript mesmo, né? Dado que Isso, a entrada e saída de componente e as interfaces seriam as mesmas, assim. Acho que seria uma solução mais manual mesmo do que algo pronto, assim, não sei se tem. Então, a gente viu isso mesmo. Uma pergunta do Edson Alves, de que ferramentas a gente utiliza para fazer CI/CD de React Native? Acho que, Diego, aproveitando que você está aí, acho que você pode falar de React Native e, de repente, o Will pode responder de React. Diego? Então, aqui no React Native a gente faz tudo ali pelo Azure DevOps, né? Todo o processo de deploy, tudo é feito por ele. E aí, tipo, a questão de entrega nas lojas, a diferença é que para entregar para Apple Store, a gente usa o Fastlane. E tipo, basicamente isso. A gente usa o Fastlane para fazer, para gerar o deploy da Apple. E no Google Play ali, pelo Azure DevOps, a gente consegue fazer tudo. De React, de repente o Igor, o Will, pode responder? Oi, Opa, escutando, né? sim. Então,
Parte do React é a mesma coisa. Utilizamos também Azure DevOps. Não muda muito em referente a como é no React Native, a não ser essencialmente ali a entrega, né? Então, a gente tem a parte de build, que faz a construção do código e depois o seu posterior release nos ambientes, né? A gente publica isso no registry e temos um repositório de receitas do Kubernetes, onde tem a especificação de como é implantado isso daí nos ambientes, que a gente separa por namespaces no Kubernetes. E tudo a gente faz isso daí orquestrando no Azure DevOps. E também, né, por curiosidade, a gente também usa o GitHub Actions para fazer validação de lint, testes unitários, testes de integração, esse tipo de coisa, porque é muito mais rápido que o Azure DevOps. É prático, fica explícito ali para todo mundo, porque no caso do Azure DevOps ali a gente paga por usuário, no GitHub Actions fica explícito lá o YAML no repositório, então basicamente isso daí. Boa. Detalhe que você e o Igor responderam juntos aí. O Igor por texto e você por áudio. Bom, acho que não tem mais nenhuma dúvida aí, pelo menos mais específica agora. Acho que já dá para finalizar aqui. Dani, se quiser fazer os últimos comentários. Não, acho que é isso. Enfim, se alguém quiser... Deixa eu ver. Ah, não, achei que tinha mais uma. Cara, agradecer aí a participação de todo mundo, tá? A gente vai publicar essa talk em breve aí também no canal do YouTube que a gente compartilhou. A gente também vai fazer um post no Medium explicando, enfim, sobre a talk. Então, cara, quiserem acompanhar a gente aí no GitHub, LinkedIn, etc. Enfim, adicionar a galera aqui para trocar ideia. A gente está realmente à disposição, tá? Nossa ideia realmente é contribuir aí, disseminar conhecimento, assim como aprender com todo mundo. A gente pretende fazer isso mensalmente, tá? Essa é a nossa segunda. A primeira a gente fez com uma galera ali mais convidada, até com as empresas que participam do nosso programa, mas a gente pretende fazer todo mês, então no próximo mês a gente vai trazer algum outro tema também, se quiserem sugerir, mandar pra gente aí temas que vocês querem, talvez que a gente apresente também. A gente tem alguns temas aí no pipe, mas a gente aceita sugestões. E é isso, gente. Obrigado aí, parabéns, Márcio, aí, pela apresentação, foi muito boa. E até a próxima, galera. Valeu! Valeu, gente. Até mais.